para todo mundo junto, para que a gente possa também entender a reação do mercado, os impactos disso na economia brasileira. Será que vai melhorar a vida do brasileiro? Tudo que foi anunciado ontem e hoje pelo governo Lula. Quem está conosco é o economista Teco Medina, chegando aqui no nosso All News. Olá, Teco! Bom dia! Seja bem-vindo. Oi, Fabiola, bom dia para o Josias, para a Thaís, para todos, tudo bem? Com a gente aqui, tudo bem. Agora, com o governo, o que está acontecendo, né? Como é que você entendeu tudo isso aí? Esse vai, vem, recua, reconhece o erro, tá tudo certo, tá tudo errado. O que você está achando, Teco? Podemos ficar até às 4 da tarde? Vambora! Olha, Fabiola, assim, antes de falar das medidas, tem tanta coisa errada já na partida que é até estranho, né? Primeiro, de novo, o governo perde a chance de, num anúncio bom, né, fazer uma omelete com ovo, né, com os ovos que iam anunciar, porque afinal de contas era um contingenciamento maior do que esperado, um contingenciamento forte, né, daria um sinal ali de, enfim, de interesse em perseguir o déficit zero. Mas assim como na história do imposto de renda lá atrás, né, misturam-se os assuntos, você dá uma notícia ótima e depois 42 péssimas, não dá para entender o caminho, por que fazer isso de novo, por que cometer o mesmo erro tão simples duas vezes. Depois, eu acho inacreditável, né? Você imaginar a equipe da Fazenda tem muito técnico, muita gente boa ali, né? Como é que você solta um monte de medidas às 6 da tarde e às 8, se vê surpreendida pela reação negativa nos mercados lá fora, com as críticas que estão acontecendo, a ponto de você, 3, 4 horas depois, revogar duas notícias, duas medidas, né? Então, assim, parece um negócio muito improvisado, muito ruim, né? E as medidas são ruins na imensa maioria, mas o problema central a gente já falou aqui, né? É um governo que aumenta o gasto absurdamente, não quer cortar nada, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, não tem dinheiro, e aí começa a fazer, buscar recurso das maneiras mais estapafúrdias do mundo, como essa do IOF, que é uma tragédia para tudo e todos, né? Não tem nada de positivo em nenhuma medida anunciada, e tem algumas coisas que são inacreditáveis que foram colocadas em práticas. Então, vamos focar nisso, né? Você falou, ele tinha um ótimo anúncio a ser feito, podia sair um omelete delicioso daí, né? O mercado estava esperando um corte, veio maior, né? Eram notícias positivas, e aí resolveu estragar o omelete, colocou um ovo podre ali no meio. Vamos focar no ovo podre, depois a gente vai para o ovo bom, ô Teco. Nesse ovo podre que você diz, por que é tão ruim essa história do IOF? O Haddad ele quis na entrevista coletiva há pouco reforçar mais de uma vez que o governo reduziu o IOF do governo passado. Quer dizer, hoje o IOF é menor do que foi no governo passado. É verdade isso, não é? E por que aumentar o IOF? Que impacto isso tem? E para o governo, é uma forma de arrecadação que vale a pena o desgaste político? Olha, Fabiola, é uma arrecadação muito forte, né? A gente está falando aí de 20 bilhões só esse ano, tem gente que estima de 40, 50 bilhões em 2 anos. Então, sem dúvida, é uma fonte de arrecadação brutal, que é o que o governo está atrás para tentar fechar essas contas, né? Agora, você vai encarecer, por exemplo, na partida, né? Você encarece o crédito para as empresas no momento em que a taxa Selic está em 15%, né? Como é que você quer que as empresas tomem crédito, façam projetos, expandam oferta, enfim, produzam, se no momento onde o juro está nesse patamar, você ainda encarece o crédito para elas, né? Você vai esfriar a economia, de certa maneira, você vai piorar muito a vida das empresas. Aí as empresas estão buscando tomar recurso lá fora, as empresas grandes, você coloca uma tarifa nisso também. Então você está inviabilizando a empresa de tomar crédito. O custo do dinheiro, que já é alto, altíssimo, vai ficar ainda mais alto. Tem a parte de você fazer coisas, né, que eu acho que talvez seja a pior
a pior coisa feita, mas ela é um pouco invisível, que é a piora no ambiente de negócios, né? Você, numa canetada ontem, você acabou com vários negócios, né? Você tem empresas que, por exemplo, oferecem débito, aquele espécie de cartão de débito lá fora, né? E a vantagem era que não tinha IOF. Acabou esse negócio. Empresas que estão montando operações para levar dinheiro de brasileiro para investir mundo afora. Você acaba com esse negócio. Você taxar investimentos em previdência, que é uma coisa que o Brasil está incentivando, e você vai taxar em 5% o aporte. Antes de você saber se o investimento deu certo ou deu errado, você já começa de menos 5. Quem é que vai colocar um dinheiro no investimento que já começa com menos 5? Então, são decisões todas ruins, mas a pior delas é o crédito para as empresas. Você vai tornar o dinheiro mais caro no momento onde ele já está no patamar mais alto em 20 anos, né? Isso para uma economia que precisa crescer a parte da oferta, né? É horrível, né? O governo continua incentivando só a demanda e prejudicando só a oferta. E o que a gente vai colher, e já está colhendo, é a inflação mais alta e juro mais alto, e lá na frente, uma estagnação da economia, que também já vai acontecer esse segundo semestre. Então, são decisões no lugar muito errado. E a razão central de por que essas decisões são tomadas é porque tem uma conta que simplesmente não tem como fechar e o governo não consegue gastar 10 minutos em pensar o que ele pode fazer para cortar um pouco de gasto para fazer essa conta fechar. Ô, Teco, só o Haddad, já te passo aí, Josias, que você falou sobre a arrecadação de 20 bilhões, né? Hoje, na coletiva, o Haddad disse que com essa correção que eles fizeram, essa arrecadação do IOF vai cair para 2 bilhões. Mas ele não explicou a lógica dessa conta. O peso maior seria justamente para esse IOF que eles tinham dado uma tarifa de 3,5% e eles zeraram. Que é sobre justamente não tem nada a ver, você está fazendo assim com a cabeça, eu estou só vendo aqui. Não? Não, eles, com as medidas que eles revogaram, vai cair um pouco essa arrecadação, mas a arrecadação de agora até o final do ano que vem, a gente está falando de algo como 40, 45 bilhões de reais para os cofres do governo. E uma coisa que eu até escrevi lá no Instagram e no Twitter, Fabíola, que é uma coisa que a gente não pode perder um pouco de vista, porque para mim é o ponto central de qualquer discussão que a gente vai fazer. A economia está crescendo muito fortemente há 4 anos, né? Então, a arrecadação tem batido recorde atrás de recorde. O governo, ele aumentou os impostos nos últimos tempos, ora para corrigir distorções, ora porque aumentou, como essa história do IOF que aumentou hoje. O governo ontem anunciou um contingenciamento de 30 bilhões, que não deveria ser pouco dinheiro. Você soma arrecadação, você soma aumento de impostos, você soma contingenciamento, a gente vai fechar esse ano com 90 bi de déficit. 90 bi de déficit depois de tudo isso feito. Então, isso mostra que tem um descontrole absurdo do que a gente arrecada para o que a gente gasta. Se errou muito a mão. E o governo deveria reconhecer, porque o Haddad é bom em reconhecer e dar um passo atrás, mas o governo precisaria reconhecer que errou um pouco a mão no que foi dado, né? Ele precisa corrigir essa rota, seja lá por qual via, mas ele precisa corrigir essa rota. O erro foi aí, esse foi o erro. Se errou muito a mão no que foi abdicado em termos de isenções e no que foi dado em diversos programas que foram concedidos aumentos ou que foram criados agora. Esse é o tamanho do erro, 100 bi depois de tudo isso. Tem um detalhe, né, que o governo se autoimpôs metas fiscais. A meta para esse ano agora é déficit zero. E nesse novo anúncio, nós estamos falando de um corte de 31 bilhões de reais, que não é um corte pequeno, e ainda assim, durante a entrevista, o próprio Haddad reconheceu que não seria zerado o déficit. Eles vão pegar ali as margens que o esqueleto fiscal dele permite e haveria aí um buraco de uns 30 bilhões a despeito do corte. E se a gente considera que eles estão querendo arrecadar 20 bilhões esse ano, 40 no ano que vem de IOF, o buraco é maior ainda, porque eles estão querendo aumentar a receita.
Você diria que, a despeito do esforço e dessa retórica de apreço pelas metas fiscais, esse chamado arcabouço fiscal já não foi para o beleléu? No ano que vem vamos ter eleição presidencial. Já não está entendido que, seja quem for o presidente a ser eleito no ano que vem, ele vai ter que botar outra coisa no lugar? Bom, José, o arcabouço já está morto praticamente desde o dia que nasceu, né? E esse ano, no começo do ano, a própria ministra do Planejamento afirmou isso, né? Não precisamos ser nem nós dois que vamos dizer que o arcabouço nasceu morto. Mas é isso, a despeito de você fazer um contingenciamento de 30 bi, aumentar criar um imposto que vai arrecadar 20 bi, de novo, né? O governo fala que o déficit vai ser de 30 ou de 50 bi, mas é aquele tradicional com o que está dentro, né? Quando você lembra que tem coisas fora, a gente está falando de 90 bi, né? Então é isso, a distância para o que precisa ser feita hoje, a gente está falando de pelo menos 150 bi que estão fora do lugar, né? Os 90 de déficit que a gente vai ter, os 30 que foram contingenciados, os 20 que foram criados, né? Essa é a distância que a gente está para o zero, que, enfim, o zero é para a gente pelo menos dizer que o governo cabe dentro do próprio orçamento, que dos males o menor, né? A gente não consegue fazer superávit para diminuir a dívida, mas a gente consegue, como qualquer pessoa, qualquer família, qualquer empresa, viver dentro do seu próprio orçamento. E o que falta hoje para o governo viver dentro do seu próprio orçamento é 130, 150 bilhões. Esse é o tamanho do desajuste. Você é um economista que tem visão política, não é? O que o governo teria que fazer? Porque se você corta 150 bilhões, um presidente que é candidato à reeleição, ele pode arruinar a sua pretensão política, não é? O que é que o governo poderia fazer para melhorar esta situação das contas nacionais sem comprometer, sem envenenar, sem intoxicar o seu projeto político? Ele tem que fazer uma coisa que todo governante tem que fazer em algum momento da vida, e o Brasil recusa em fazer, José. Você tem que fazer escolhas. Você tem que fazer o que você quer fazer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para você dar 500 bilhões de isenções. Não dá para você dar reajuste real do salário mínimo das aposentadorias. Não dá para você dar aumento dos servidores. Não dá para você dar vale gás. Não dá para você dar energia elétrica de graça. Não dá para você dar um monte de coisa ao mesmo tempo sem ter dinheiro, né? Você tem que escolher o que você quer dar, o que você pode fazer. O governo resolveu fazer tudo ao mesmo tempo e não tem dinheiro para fazer. E o que ele vai colher ali na frente é o que a gente sempre colhe quando faz essas escolhas. É mais inflação, mais juros posteriormente, mais desemprego e economia mais fraca. Porque a gente não quer fazer escolhas. Então o governo já tinha que ter se debruçado e visto o que ele quer fazer, o que ele quer priorizar. Né? Você quer dar isenção de 5 mil para o imposto de renda? Você quer dar aumento real para o salário mínimo? Esse aumento vale para a aposentadoria? Você quer dar o vale gás? Você quer dar o quê? Você quer continuar dando isenções para as empresas? O que você quer fazer? Não dá para fazer tudo, não dá na vida de ninguém dá para fazer tudo, mas o governo ele está indo por esse caminho e é até estranho porque o próprio partido do governo já foi por esse caminho 10 anos atrás e a gente já sabe onde deu e onde dará. Então, o problema são essas escolhas. Se a gente tivesse parado de criar despesas novas no começo do ano passado, veja, no primeiro ano, vamos gastar um pouco mais porque a gente precisa recompor um monte de coisa que foi tirada do governo anterior, era esse discurso. Se você tivesse parado isso no ano passado, a gente não teria déficit esse ano. Né? Esse déficit está sendo criado, ele continua sendo criado, inclusive. Bom, é muito interessante você estar falando, porque aqui a nossa audiência fica reclamando, né? E fala assim, é claro, esses economistas ficam sempre querendo cortar dinheiro, porque o povo está sofrendo, o país é pobre, tem que ter distribuição de renda. Bom, Thaís, vamos jogar a bucha para a Thaís. Porque Fabíola, tem que ter distribuição de renda. E o país é pobre, e eu estou com todo mundo. A questão é que você só pode distribuir renda se você tiver a renda. Você não tem como distribuir o que você não tem. E se não adianta você distribuir ou dar um benefício se na outra parte você dá para essa pessoa
mais inflação, mais juros, menos chances dela arrumar um emprego. Também não resolve o problema, porque as pessoas estão reclamando que tudo está caro. Não estão reclamando disso? Não, com certeza. Ir no supermercado, o preço dos alimentos, a redução do preço dos alimentos, isso é o que mais impacta a vida das pessoas, né? Outro dia também tinha uma reportagem bem interessante aqui no UOL falando que as pessoas estão tendo que fazer, além do trabalho CLT, ela tem que fazer o bico, né? Que é aquela pessoa que durante a noite e durante o final de semana faz Uber, por exemplo, para conseguir complementar a sua renda, porque o salário não é suficiente para pagar todas as suas contas. Vamos lá, nesse ponto que até o Teco traz, o governo parece que ele quer oferecer tudo, aí não consegue oferecer nada e aí fica capotando desta maneira. Hoje até eu estava ouvindo uma crítica que eu achei bem curiosa, falando assim, nossa, se o governo Lula estivesse fazendo isso no primeiro governo Lula, até dá para entender, mas assim, no terceiro, essa atrapalhada, tá faltando foco, ou, na tua opinião, Thaís, nessa crítica que até o Teco faz do olhar como um economista, que ele fala, é preciso corrigir muita coisa, mas tem que ter dinheiro em caixa, né? Tá faltando um foco do governo, que aí pode render uma bandeira para o governo, o que pode render a reeleição? Exato, exatamente isso. Eu acho que tem uma questão, um problema para se resolver do ponto de vista econômico. Você anuncia um contingenciamento muito maior que o esperado, isso teria um efeito positivo, junto com isso você anuncia outras medidas que têm um efeito negativo, que ofuscam o efeito positivo. Então isso é um problema de ordem econômica, mas olhando politicamente está evidente que o governo está se isolando e sendo também abandonado, porque você pega empresários que vão criticar, que são empresários com lado nessa disputa. Então o Flávio Rocha apoiou o Bolsonaro nas eleições passadas, ele tem uma posição clara, inclusive foi conivente com o golpismo, etc. e tal. Cadê o governo fazendo mobilização de outros agentes no setor econômico e fora do setor econômico em sua defesa, falando, veja bem, a gente está aqui com uma proposta de reforma do imposto de renda. Faz uma disputa do discurso predominante, entendeu? E isso não está acontecendo. Cabe ao governo reagir a isso porque está todo mundo no pano de fundo olhando para a eleição de 2026. E tem gente que está contribuindo para esse debate agora com vistas a enfraquecer o presidente Lula na sua reeleição e fortalecer o outro lado. E cada vez mais forte aparece do outro lado o governador Tarcísio de Freitas, que tem apoio grande entre o empresariado. Então, é também uma disputa política e que o governo precisa fazer a sua parte, entrar nessa disputa, mobilizar atores, aliados, fazer o que ele tiver que fazer, porque não dá para ser inocente e achar que é só uma questão do IOF e da alíquota X ou Y. Tem uma disputa política e o governo parece que, às vezes, subestima isso ou deixa isso para um segundo momento e, quando acontece, já é um pouco tarde. O pessoal fica sempre falando aqui no chat, também o Haddad não é economista? Ele é mestre em economia, doutor em economia, se não me engano. Não por isso, né? O Fernando Henrique também não é economista, foi ministro da Fazenda e bem aprovado. Tão aprovado que foi depois de ser eleito presidente da República. Eu lembro melhor outro, que é o José Serra, que foi considerado o melhor ministro da Saúde sem ser médico também, né? É um cargo eminente, muito político, e né? O ministro da Fazenda. Então, todos os ministérios... O Teco mencionou o nome agora, que foi Antônio Palocci, que também era médico e foi visto muito aprovado a gestão dele na economia. Né? Aliás, o Teco mencionou, Fabíola, só um detalhe, o Teco falou, há 10 anos o PT fez o caminho inverso, né? Deu na ruína da Dilma. Mas o PT também, o Lula, fez o caminho correto. Nessa época do Antônio Palocci, o governo acertou as suas contas, no primeiro mandato do Lula, acertou as contas nos 2 primeiros anos, e depois o Lula bombou até com mensalão. Ele foi reeleito tinha dinheiro para investir em políticas sociais e agora ele está fazendo, ele sabe qual é o resultado, ele sabe que o resultado não é bom, conhece o jogo. Agora, incompreensivelmente, ele está fazendo o jogo pelo lado errado. Bom, para quem está conosco na TV, um intervalo e a gente segue pelo YouTube, inclusive só finalizando essa história da economia aqui. É muito curioso como existe essa crítica, né? Crítica, mas acho que é mais uma coisa de internet. O mercado em si não tem esse olhar para o Haddad, tem, o Teco? Não, Fabíola, eu acho que o mercado ele tem muito boa vontade com o Haddad. O Haddad é um homem muito polido, um político que eu acho que é da melhor qualidade do diálogo. Mas o que todo mundo enxerga, e acho que está ficando cada vez mais claro, é que ele está completamente de mãos atadas, né? O presidente é muito forte, o presidente tem a caneta, o presidente decide tudo.
às vezes decide errado e o ministro meio que obedece. A gente viu um pouco disso na época do Bolsonaro com Paulo Guedes, né? O presidente tem a caneta e ele, na hora H, ele fala que a caneta é dele, ele teve voto, ele impõe muita coisa. Então, eu acho que a gente vê o Haddad com boa vontade, mas com mãos atadas. É isso. Ô, Teco, só para a gente finalizar, eu comecei antes de te chamar, eu estava falando sobre esses empresários que falando deveria se inspirar no Milei. Você acha que o Milei está indo bem? O governo brasileiro devia se inspirar no Milei? Assunto polêmico, hein, Fabiola? Pode soltar, Teco. Não, eu acho o seguinte, a Argentina, ela está numa situação, é até difícil quantificar qual o tamanho do buraco que a Argentina se enfiou. Ela só vai sair desse buraco com medidas extremas, fazendo um sacrifício, né? Então a coisa tem que piorar para depois voltar a melhorar. Não é fácil fazer isso. Não sei se um político como a gente imagina consegue fazer isso, né? Sofrendo pressões de todos os lados. Talvez precisasse de um cara, entre aspas, maluco, que vá fazer as coisas e meio que ver o que acontece. Então eu acho que o Milei, ele é o único cara talvez que conseguisse fazer alguma coisa. O que ele tem feito majoritariamente está na direção certa. Agora a gente vai demorar muito tempo para saber se deu certo, se ele foi até o fim. Obviamente tem muita coisa que faz sentido, que a gente poderia replicar. Tem muita coisa que nem cabe aqui para o Brasil, porque a situação é outra. E tem muita coisa que é exagerada, que é errada, que, enfim, que é mais bobagem do que produz resultado prático. Agora, a Argentina, do que ela estava, ela estará muito melhor daqui a um ano, daqui a 2 anos, e se continuar nesse caminho, vai melhorar. Agora, ela está numa situação dramática, né? O nível de pobreza é muito ruim, né? É muito ruim. Teco, obrigada por estar aqui. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.